E agora a gente vai falar sobre velocidade instantânea, que é um conceito muito mais poderoso do que a velocidade média, no sentido de nos dar informações sobre o movimento do corpo. E o próprio conceito de velocidade instantânea vai nos dar a posição do corpo como uma função do tempo para o caso do movimento retilíneo uniforme. Ok? Também vai acontecer para o caso de movimentos retilíneos não uniformes, onde os deslocamentos não sejam os mesmos em cada intervalo de tempo. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Vamos pegar o nosso movimento, né, de velho de guerra aí que a gente já vem tratando faz um bom tempo. Tá? Se vocês olharem bem, o que a velocidade média nos dizia era, olha, que a velocidade do corpo está aumentando à medida que ele se move e aqui ele muda o sinal da velocidade. Mas isso daqui não necessariamente nos dá toda a informação possível sobre o movimento do corpo. Por quê? Porque eu só tenho alguns poucos pontos, alguns poucos pares de posição e tempo para entender o meu movimento. Pode ser que daqui para cá, por exemplo, o corpo tenha se movido não em linha reta com velocidade constante, mas ele pode ter vindo para cá um pouquinho mais rápido e veio mais devagarinho quando chegou no final do movimento. Né? Pode ser que aqui, nesse trecho do movimento, ao invés de ele vir em linha reta com velocidade constante, ele tenha vindo aqui com velocidade constante, mudou o sentido do movimento, mudou o sentido de novo. E como eu tenho poucos pontos, eu perco essas informações. Se a gente tiver todos os possíveis pares posição e instante de tempo para trabalhar, o que normalmente a gente vai ter quando a gente tiver uma equação, uma função contínua de x em função do tempo, a gente vai poder então tratar o que a gente chama de velocidade instantânea. Tá? A velocidade instantânea é a velocidade não num intervalo de tempo, mas num instante de tempo bem determinado. Tá? Para a gente definir a velocidade instantânea, a gente começa do conceito de velocidade média. Então agora eu vou pegar esse movimento que a gente já vem tratando e vou tirar aquele ponto 6 por uma questão de simplicidade. Tá? Então o meu corpo, a trajetória do meu corpo é saída de x1, vai para x2, vai para x3, x4 e x5. Estou ignorando aquela parte ali. Ok? Não teria que ignorar, mas só por uma questão de didática eu estou ignorando. Como é que a velocidade média, nesse caso, se comporta para diferentes valores de intervalos de tempo? Ou seja, para diferentes intervalos de tempo, qual que é a velocidade média? A gente já sabe calcular isso tranquilamente, tá? Basta a gente pegar dois intervalos de tempo quaisquer e passar a reta secante que passa pelos dois pontos. Então, por exemplo, entre os instantes 1 e 5, a velocidade média tem essa inclinação aqui. Entre os instantes 1 e 4, nota que a inclinação já diminuiu. Entre os instantes 1 e 3 diminui mais ainda, e entre os instantes 1 e 2, mais ainda. Mas do jeito que a coisa está indo aqui, a gente nota que essa diminuição na inclinação está sendo cada vez menor. Parece que ela está tendendo para um limite, né? Um valor limite aí. Tá? Esse valor limite é o que a gente chama de velocidade instantânea. Se a gente tivesse mais pontos aqui, mais pares, posição, tempo, nesse intervalo entre T1 e T2, a gente veria que, né, a nossa reta tangente, a inclinação da nossa reta secante, perdão, iria tender para um valor muito bem definido. Esse valor do qual estou falando é justamente o que a gente chama de velocidade instantânea. Matematicamente, é o limite de ΔT tendendo a zero da velocidade média, ou seja, da razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Ou seja, para intervalos de tempo cada vez menores, eu pego
o valor de ΔS e divido por aquele ΔT. Matematicamente, esse ΔT tende a zero. Agora, limite dessa razão é a nossa amiga derivada. Então, basta você derivar a posição de um corpo, né? Porque S é a posição, seja em X, em Y, em Z. Né? Mas essa é a posição do corpo. Se eu souber a posição do corpo como uma função do tempo, basta eu derivar essa função e eu obtenho a velocidade instantânea do corpo, eventualmente como uma função do tempo também. Tá? Então, eu posso escrever que a velocidade na direção ao longo de x é dx dt, que ao longo de y é dy dt e ao longo de z é dz dt. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, se a gente pegar o significado da derivada, ora, o que é derivada graficamente? Graficamente, a derivada é a inclinação da reta tangente a uma função num ponto que a gente escolher. Tá? Então, se a gente tiver um gráfico de posição em função do tempo, basta a gente traçar a reta tangente ao gráfico no instante t e a gente vai ter a velocidade do nosso objeto, do nosso corpo, naquele instante t em que a gente quer. Tá? Então, agora, mesmo que a gente tenha uma função de t razoavelmente complicada, né, uma posição em função do tempo razoavelmente complicada, a gente sabe dizer como é que esse corpo está se movendo só de olhar o gráfico e traçar retas tangentes. Por exemplo, reta tangente nesse ponto aqui. Né? A reta tangente tem inclinação positiva e, portanto, o meu corpo tem velocidade maior do que zero, ou seja, eu sei que ele está se movendo na direção de x crescente. Quando chega aqui no topo da curva, a inclinação da reta tangente é zero, então a velocidade dele aqui é zero, quer dizer que nesse instante de tempo ele parou. Um pouco de tempo depois, mais ou menos por aqui, a gente vai ver que a inclinação da reta tangente é negativa, então o corpo começou a se mover de novo, né, na direção, em cima da linha que ele tinha percorrido anteriormente. Mais para frente, aqui, a velocidade continua sendo zero, continua sendo negativa, porque o meu corpo tem, a reta tangente tem inclinação negativa, mas nota que aqui ela volta a ser zero. E aí, um pouquinho de tempo depois, velocidade positiva. O corpo começa a se mover de novo para cá. E nota o seguinte, não interessa se eu estou na região de x positivo ou de x negativo. Tanto nessa região quanto nessa daqui, que são as regiões de x positivo e x negativo, respectivamente, a velocidade pode ser maior do que zero, igual a zero ou menor a zero, ou menor do que zero. Não tem nenhuma relação estrita, necessária entre posição e velocidade. Tá certo? Se a gente for voltar agora ao nosso movimento retilíneo uniforme, a gente vai ver que a velocidade média, né, e a velocidade instantânea são a mesma coisa. Por quê? Porque não interessa quais os pontos que eu tomar aqui de t final e t inicial. Sempre eu vou ter a mesma inclinação. Ora, se eu pegar qualquer ponto aqui em cima dessa reta, qualquer ponto, e traçar uma reta tangente a esse ponto, é uma reta que cai em cima da própria reta original. Então, para movimento retilíneo uniforme, velocidade média e velocidade instantânea acabam sendo a mesma coisa. E para a gente terminar o vídeo, a gente deduz a equação horária para o movimento retilíneo uniforme. Olhando a definição de velocidade instantânea, tá, eu vejo que velocidade instantânea é a derivada da posição em função do tempo. Ora, então quer dizer que se eu integrar essa equação, se eu integrar a velocidade como função do tempo, eu acabo obtendo o deslocamento do corpo como função do tempo.
E aí, graficamente, isso é muito simples de fazer. Para quem não está ainda muito acostumado com cálculo, mas vão se acostumando, é bastante simples de fazer. Vamos pegar vamos fazer um gráfico de velocidade, porque é o que eu tenho que integrar. Vamos fazer um gráfico de velocidade em função do tempo, para velocidade constante. Tenho meus eixos ordenados, e se o meu corpo tem uma certa velocidade, que eu vou chamar de V0 na direção S, né? Que pode ser x, y e z, tá? Não tem problema. Mas se essa velocidade é constante, o gráfico da velocidade contra tempo é uma reta paralela ao eixo dos tempos. Ok? E aí, se eu pegar dois instantes quaisquer de tempo nesse movimento aqui, e chamar o primeiro de t inicial e o segundo de t final, nota que eu defini um retângulo, que é esse retângulo que está começando a aparecer aí em azulzinho para vocês. Ok? O que é integrar a velocidade, né, a velocidade em função do tempo? É calcular a área sob a curva entre os instantes de tempo TI e TF. E calcular essa área é fácil. A área de um retângulo é base vezes altura. Basta eu saber, então, que a base desse meu retângulo é o meu intervalo de tempo ΔT, ou seja, é TF menos TI, e que essa altura do meu retângulo é justamente a velocidade que ele tem. A área desse retângulo, então, é V0S vezes ΔT. E isso daqui é igual ao deslocamento do corpo. Agora, se eu escrever, então, ΔS e ΔT em função de S final menos F inicial e T final menos T inicial, eu fico com essa equação, que eu posso reescrever, né, somando S inicial dos dois lados e obtenho essa equação aqui. Tá? E, normalmente, né, esse S vai ser a função do tempo que a gente vai querer. Esse SI é uma constante, no caso, tá? Que é a posição inicial do corpo. Se eu conhecer a posição inicial do corpo, eu consigo determinar a posição do corpo para qualquer instante de tempo que eu considerar. E vocês vão ver essa equação escrita dessa maneira. S posição em função do tempo é posição inicial mais a velocidade, que nesse caso aqui é constante, vezes o intervalo de tempo. E essa daqui é a famosa equação horária para o movimento retilíneo uniforme.